Louvado seja Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estou aqui no Vale hoje fazendo uma oração e senti de trazer uma palavra a vocês. Romanos capítulo 8, verso 5 e diante fala assim, ó. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu Deus. Amém? Tá vendo? É interessante essa colocação do apóstolo Paulo, porque nessa epístola aos Romanos, Romanos capítulo 8, do verso 5 ao verso 9, que eu li para você aqui. É interessante que nessa epístola, Paulo vai tratar sobre o aspecto da lei, o aspecto da justiça, da fé, de lei, obras da carne e obras do Espírito. E ele vai tratar desse contexto. E vem nos dizendo aqui que aquele que anda segundo a carne não pode agradar a Deus, no verso 8. É uma coisa para nós pensarmos um pouco sobre isso. Porque muitas pessoas têm feito a sua própria vontade nos dias de hoje. Muitas pessoas têm sentido um incômodo de Deus dentro de si. Talvez você que me ouve sinta esse incômodo também. Você sabe lá no seu íntimo que Deus quer que você faça. Só que você acha que é coisa da sua cabeça. Você acha que é coisa que se você fizer é loucura. Porque apenas uma voz dá no íntimo, mas essa voz sempre te incomoda. Sempre fala com você, sempre vai tocando. Ela nunca te deixa, ela é persistente. Ei, se é para fazer coisa para Deus, não é coisa da carne. Porque a carne nunca quer fazer coisas para Deus. A carne quer fazer coisas para os seus próprios prazeres. Você entende isso? Então quem anda segundo o Espírito segue essa voz que fala para fazer coisas para Deus. Isso é viver segundo o Espírito, não segundo a carne. A carne quer se preservar, a carne quer segurança, a carne quer status, a carne quer se envaidecer, a carne quer ser reconhecida pelos homens. Mas o Espírito obedece à voz de Deus. Será que você tem obedecido à voz de Deus? Tem ouvido? Veja, porque o apóstolo Paulo fala no verso 9, ele fala assim, ele estava escrevendo para a igreja essa carta, certo? Então quando ele fala assim, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, ele está falando para a igreja, ó, vocês igreja, vocês porém não estão na carne. O que anda segundo a carne não pode agradar a Deus, mas vocês igreja não estão na carne. Isso ele fala assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Então tem duas classes de pessoas. As que andam segundo a carne, que não têm o Espírito, e as que andam segundo o Espírito, que são de Deus. Então tem duas classes de pessoas. Quais delas nós estamos sendo? Quais delas você está sendo? Você está dando ouvido à voz do Espírito Santo? Está deixando ele conduzir a sua vida? Está deixando ele guiar os seus passos? Ou você está fazendo força contrária ao que o Espírito te chamou? Ei, não queira perguntar para outras pessoas muitas das vezes como você deve fazer com o que o Deus fala com você. Você deve seguir o que Deus tem dito no seu coração. Se é de Deus, busque em oração a confirmação. Porque se é de Deus, Deus vai falar muitas vezes com você. Vai persistir muito. Você não vai ficar sossegado enquanto você não fazer. Sim. Agora a carne não. A carne ela quer fazer a vontade dela, aquilo que ela se agrada. E nós sabemos que as coisas da carne são contrárias às coisas de Deus. Por exemplo, se alguma vontade sua é de se prostituir, de comer demais, é lógico que isso não vem de Deus, isso é da carne. Deus não quer que você faça isso. Então quando você tem uma vontade persistente em comer muito, quando você tem uma vontade persistente em beber muito, quando você tem uma vontade persistente em se prostituir, em deixar seu corpo aparente, sensualizando, é lógico que isso não vem de Deus. Isso vem da carne, porque Deus quer que você cubra seu corpo. Deus quer que você tenha temperança no modo que você fala, no modo que você se alimenta, no modo que você bebe. Deus quer que você seja uma pessoa temperante, uma pessoa que tenha domínio próprio. É lógico que quando você vê essas coisas contrárias
a vontade de Deus não é de Deus. Mas quando você vê algo dizendo, por exemplo, para Deus fazer, falando no seu íntimo para você fazer a obra, para você agir de tal forma com aquela pessoa, o lado bom da situação, eu estou dizendo, é lógico que é o Espírito de Deus te impelindo a você fazer essas coisas. Você tem feito essas coisas? Você tem dado lugar ao Espírito de Deus agir na sua vida? O Espírito de Deus aqui nesse vale tem falado comigo. Dê lugar, aleluias, a mim agir na sua vida. O Espírito quer agir, mas você precisa abrir seu coração. Receba essa mensagem em nome de Jesus Cristo e abra seu coração.